Cães enxergam mesmo preto e branco? Aves enxergam cores como a gente? Quais animais transformam cheiros em imagens? Afinal de contas, como os animais enxergam? Feche os olhos por 10 segundos e tente analisar o que está acontecendo ao seu redor sem o uso das imagens que os seus olhos estão gerando. Para nós, seres humanos, não é uma tarefa tão simples assim, mas para alguns animais isso é normal. O conceito de enxergar para os animais vai muito além da função dos olhos. Para muitos, perceber o que está acontecendo ao seu redor é um misto de sentidos. Visão, olfato, audição, que em nós, seres humanos, tendem a trabalhar em separados, mas que para muitos animais um complementa o outro, se transformando em um perfeito sistema de percepção do mundo. Evolutivamente falando, nossos hábitos de sobrevivência tornaram nossos sentidos equilibrados. A partir do momento que nos tornamos bípedes, orelhas pontudas no topo da cabeça já não faziam mais sentido, já que estávamos acima da vegetação e o tubérculo de Darwin é o resquício dessa evolução. Essa voltinha era a ponta da orelha que muitos animais ainda possuem. Além disso, elas migraram para as laterais da cabeça, melhorando muito a nossa percepção de som em 360 graus. Junto disso, nossos olhos centralizaram no rosto, melhorando nossa visão focal. Nossas narinas apontaram para baixo, para a gente poder sentir o cheiro do que estava no chão sem precisar ficar desfocando do que estava na frente para perceber isso. Só que com tantos sentidos modificados, nenhum precisou ficar extremamente especializado, já que todos eles estavam trabalhando pelo bem comum. Sem contar tato e paladar, os últimos a serem utilizados, já que eram os primeiros que ofereciam risco de morte. Não toque e não coloque na boca se você não conhece, pode ser venenoso. Para nós, equilibrar os sentidos acabou sendo vantajoso, porque com o passar do tempo a gente acabou se tornando multitarefa. E ter um pouquinho de cada um funcionando muito bem permitiu que com o tempo a gente pudesse explorar cada vez mais atividades, aumentando assim as nossas habilidades. Mas nem todos os animais se desenvolveram dessa forma e a seleção natural deu conta de selecionar as melhores habilidades dentro daquilo que o ambiente exigia de cada espécie. A relação de relevância de cada sentido muda para cada animal. Cães, por exemplo, possuem um dos melhores olfatos do reino animal e uma audição muito potente também. Então, por que dar tanta importância para imagens quando eu confio tanto no meu nariz? Eu não preciso ver que você tá chegando se quando você dobrou a esquina eu já te escutei e senti seu cheiro como se fosse a melhor combinação entre perfume e música do mundo. Mas apesar de reconhecer você a metros de distância, um cão na frente do espelho não consegue reconhecer a si próprio. E aí entra algo extremamente ligado aos sentidos, que muitas vezes passa despercebido por nós, a consciência. Reconhecer indivíduos da mesma espécie ou de outras espécies é diferente de se reconhecer. Quando você se olha no espelho, reconhecer que aquela imagem é na verdade a sua imagem é algo que leva tempo para acontecer, mas que o nosso cérebro aprende a fazer. Mas não só o nosso. Primatas, cetáceos e elefantes também são capazes disso, mas não os cães. Então eles não têm consciência de quem são? Muito pelo contrário, eles sabem muito bem quem eles são, só não usam a visão para isso. Mark Bakoff é um especialista em comportamento animal que tem grande parte dos seus experimentos realizados com cães. Certa vez, para testar o nível de autorreconhecimento do seu cão, que não achava a menor graça em se ver no espelho, na verdade ele nem sabia que aquela imagem era ele. Recolheu diversas amostras de neve com urina de outros cães e amostras com urina do seu melhor amigo. Espalhou essas amostras por uma área e saiu com ele passeando, passando por elas. Quando encontrava os montinhos com outro cheiro, ele já corria para urinar em cima, na ideia de demarcar território. Mas quando ele passava por um montinho de neve com seu próprio cheiro, ele não dava nem moral. Isso deixou claro que o seu cão tinha sim consciência de quem era, mas o sentido usado para se reconhecer foi o olfato. A consciência está sim relacionada aos sentidos, mas cada animal se reconhece de maneiras diferentes usando sentidos diferentes para isso. E para falar dos sentidos, a gente tem que ter uma coisa importante em mente. Não existe um sentido mais importante que o outro. Existe o sentido mais importante para aquela espécie. Então vamos falar um pouquinho deles. A visão é algo que começou a se desenvolver nos animais lá nos plateumintes, os vermes de corpo achatado, quando o seu sistema nervoso criou os ocelos, aglomerados de células nervosas que tinham como uma única função perceber a diferença de intensidade luminosa. É como quando você está num quarto escuro e consegue perceber que a luz foi acesa sem abrir os olhos. Para vermes aquáticos, isso é importante, por exemplo, para perceberem a profundidade que eles se encontram. A partir daí, a visão foi melhorando, se tornando mais especializada e células especiais começaram a surgir. Os cones e os bastonetes presentes na retina. Os cones são os responsáveis por captarem a luz colorida e são de 3 tipos. Os que enxergam
enxergam o verde, o vermelho e o azul. Enxergar cores depende da chegada de ondas luminosas de diferentes comprimentos nos seus cones, dentro de um espectro que classificamos como espectro visível do ser humano. Esses diferentes comprimentos de onda formam o Vaava-Ave: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, as cores do arco-íris. E todas as variações de cores são, na verdade, misturas desses comprimentos de onda básicos, ou seja, ondas de diferentes comprimentos que chegam nos cones ao mesmo tempo se misturam e formam cores intermediárias. Já os bastonetes são as células responsáveis por fazer você enxergar em baixa intensidade luminosa e por tentar potencializar seu poder de visão com qualquer luz mínima que chegue aos seus olhos. Só que ondas luminosas vão muito além desse espectro, como por exemplo o infravermelho e o ultravioleta, que nós não enxergamos, mas outros animais sim. Então, nitidamente, a nossa visão é limitada mediante outros animais que conseguem enxergar esses comprimentos. Segundo o artigo O que os cães veem, uma revisão da visão dos cães e implicações para a pesquisa cognitiva, publicado em 2018, cravar que cães enxergam colorido assim como nós enxergamos ainda é muito difícil. Enquanto nós temos 3 tipos de cones, cães têm apenas 2, para o azul e para o amarelo. Isso faz com que provavelmente nem todas as variações de cores sejam percebidas por eles. Por isso, quando usam a visão, tendem a buscar pelo movimento. Quando você joga uma bolinha para um cão no gramado, ele tende a acompanhar ela com a visão até que ela esteja se mexendo. E quando ela para, ele automaticamente substitui o sentido pelo olfato, que com certeza funciona muito melhor. O mesmo estudo ainda sugere que os cães podem enxergar variações de cores dentro do espectro ultravioleta, mas isso ainda não é algo certo. O que é certo mesmo é que eles não enxergam preto e branco como muita gente ainda pensa. Mas o espectro de cor que realmente eles enxergam ainda é algo que vai levar um tempo para ser resolvido. Já os pássaros, como os beija-flores, por exemplo, são tetracromáticos, ou seja, possuem 4 cones, e consequentemente um aumento muito maior no espectro de luz visível. Com esse 4º cone, por exemplo, eles conseguem enxergar cores dentro do espectro ultravioleta, como o verde ultravioleta e o vermelho ultravioleta. E isso levanta outro questionamento: será que as flores são mesmo do jeito que a gente enxerga? Um estudo realizado em ambiente natural com 19 experimentos entre 2016 e 2018, com bebedouros iluminados com diferentes lâmpadas de LED, contendo água pura e água adocicada para diferentes cores, mostrou que rapidamente beija-flores conseguiram associar a água doce à cor que estava iluminando o bebedouro. Isso acabou mostrando para os cientistas que, para que as estratégias de reprodução das flores deem certo, não basta que elas produzam um néctar muito saboroso. Elas também têm que atrair os pássaros com suas cores especiais. Abelhas, por exemplo, quando olham para o miolo amarelo de uma flor, local onde está depositado o néctar, enxerga esse amarelo dentro do espectro ultravioleta, enquanto a gente enxerga somente um amarelo. E isso se torna muito mais atrativo para elas. E essa incapacidade de enxergar tantas variações de cores aconteceu nos mamíferos provavelmente porque esse grupo evoluiu como animais noturnos, já que a maioria dos seus predadores eram diurnos. E durante a noite não é necessário enxergar tantas cores assim, mas é necessário enxergar bem com pouca luz. E é aí que entram os felinos. Eles não conseguem enxergar na escuridão total, mas conseguem enxergar 50% mais que nós com pouca quantidade de luz. E isso se dá por conta de uma região chamada tapetal, uma estrutura que reflete qualquer mínimo raio de luz que entre nos olhos, convertendo eles diretamente para a retina, como se fosse um jogo de espelhos. E isso provoca um maior estímulo dos bastonetes. E felinos têm 3 vezes mais dessas células do que nós, além de uma pupila em formato de fenda que direciona ainda mais esses raios para a retina. Então, além de muito mais células, eles também têm muito mais estímulos, o que gera uma visão noturna muito melhor que a nossa. Que vamos concordar que é bem ruim, né? Mas espera aí, Pido, você falou que mamíferos evoluíram como animais noturnos e nós somos mamíferos. Mas nós somos primatas e esse grupo evoluiu para ser tricromático e não dicromático como os felinos. Isso porque nós nos tornamos coletores e enxergar com cone a mais e com todas as variações de cores que eles permitiram significou correr menos riscos com plantas e frutos venenosos, que de um jeito ou de outro sempre acabam avisando com as suas cores chamativas. Sem falar naqueles que possuem um terceiro olho. Animais
Animais como iguanas, lagartixas e outros pequenos lagartos possuem uma estrutura pálida no topo da cabeça responsável por captar pequenas variações de luz. A visão desses animais não é ruim, eles enxergam cores como nós, mas o ângulo é limitado. Por isso, adquiriram também a habilidade de girar os olhos em direções opostas de maneira independente. Mas esse terceiro olho deu para eles a capacidade de perceber pequenas variações na intensidade luminosa que vem de cima, e cientistas acreditam auxiliar na percepção de predadores que vêm de cima, como aves, que sempre chegam fazendo algum tipo de sombra. Mas nem tudo é visão, e aqueles que não enxergam tão bem sempre estiveram em desvantagem? Muito pelo contrário, a falta de uma visão extremamente especializada sempre foi compensada por um olfato ou uma audição muito potentes, ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. E quando falamos de formas inusitadas de enxergar o mundo, a gente não pode deixar de fora as serpentes. Quem nunca viu aquela linguinha saindo da boca delas o tempo todo? Isso proporciona uma percepção química do ambiente, captando ali moléculas que para nós passariam despercebidas. Mas graças a um órgão chamado vomeronasal ou órgão de Jacobson, que não existe só nelas, mas em outros vertebrados de outros grupos, dificilmente algo vai escapar delas. Além disso, existe um outro órgão extremamente especializado chamado de fosseta loreal, que consegue transformar o calor em imagem. Uma câmera de infravermelho que já vem instalada de fábrica. E a maioria delas enxerga muito bem à noite também, ou seja, se ela quiser, ela vai te achar. É só questão de tempo. Mas e as antenas? Para que servem? Elas também entram nessa ideia de percepção de mundo? Mais do que você imagina, queria eu ter um par delas. As antenas são captadoras masters de tudo que cerca o animal. Insetos muitas vezes preferem usar informações que vêm delas do que de qualquer outro órgão do sentido. Para muitos deles, conseguir um parceiro para reprodução, por exemplo, depende inteiramente de sinais químicos captados pelas antenas vindos de feromônios. E a visão numa dessa fica lá para terceiro plano. Já nos peixes, a percepção de mundo vai além daqueles sentidos que a gente já conhece. Eles possuem boa visão, olfato, audição e paladar, mas possuem também a linha lateral, uma estrutura do sistema nervoso responsável por perceber variações tênues em ondas mecânicas no ambiente, provenientes do deslocamento de presas ou predadores. E no caso específico dos tubarões, ainda existem as ampolas de Lorenzini, pequenas cápsulas localizadas na região frontal da cabeça responsáveis por captar sinais elétricos na água. Então, além de te ver, te escutar e sentir seu cheiro a quilômetros de distância, eles também podem sentir o bater do seu coração, que acontece por conta de sinais elétricos que acabam se espalhando pelo meio. E novamente, ele vai te achar, é só ele querer. Mas brincadeiras à parte, tudo isso ele usa para poder melhorar sua capacidade de caça, e seres humanos não são presas deles. Deu para perceber que enxergar é algo muito relativo e vai muito além de ver. A visão é uma das formas de enxergar o mundo, e para nós humanos, talvez a principal forma de perceber estímulos ao nosso redor. Mas ao mesmo tempo, a gente não se tornou predadores tão especializados assim, muito menos presas tão indefesas. Por isso, enxergar o mundo é algo que deve ser analisado mediante a necessidade da espécie. Agora, faça novamente aquele exercício do começo do vídeo e tente dar importância para outros sentidos. Provavelmente, depois de ver esse vídeo, os sons já não serão sons tão aleatórios, e os cheiros já te trarão novas sensações. Basta você enxergar esses sentidos de outra maneira. Eu vou ficando por aqui, espero que novos sentidos tenham despertado em você. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá!